Henrique, boa tarde. Duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e agora é o que a gente chama de virar a chave. Tem o Santos pela frente na Copa do Brasil e com um comando novo. O Cuca assumindo a equipe santista, que não vem bem também no Campeonato Brasileiro. Como que vocês enxergam esse desafio agora, depois de não terem tido apresentações com o resultado positivo, já virando para essa competição? Sempre quando se tem duas derrotas assim seguidas, ainda mais lá contra o Corinthians, jogando fora, mas em casa é onde a gente enxerga mais, né? Porque tá jogando em casa, a tendência sempre é trazer o resultado, porque você está jogando dentro de casa. Mas é uma Copa do Brasil agora, jogo decisivo, 2 jogos, decisões, e a gente tem tudo para ir lá, buscar o resultado, sabendo das dificuldades que é enfrentar o Santos na Vila Belmiro, e agora com comando novo, né? Mas nós temos que jogar para vencer e jogar como sempre o Cruzeiro joga fora, sabendo que vai ser jogo decisivo, e jogo decisivo você tem que estar sempre atento para os detalhes e jogar para vencer. Ontem o Mano citou, depois da derrota, que são pequenos detalhes que têm feito com que o adversário saia mais feliz que o Cruzeiro, principalmente nessas últimas 2 partidas. Para vocês, jogadores que estão lá dentro, quais seriam esses pequenos detalhes que têm feito a diferença contra o Cruzeiro? Os detalhes da maneira que a gente vem sofrendo os gols, esses são os pequenos detalhes que fazem diferença, e quando a gente está concluindo, a gente está chegando, está criando, mas por detalhes a bola não está acabando, não está entrando, né? E por isso esses detalhes que definem uma partida, esses detalhes definem um jogo. Então nós temos que analisar todos eles, saber futebol. Os detalhes são decisivos e nós temos provado disso, e nós temos que corrigir, trabalhar sério, ver os pontos a ser melhorado, para que na próxima partida isso seja ao nosso favor. Henrique, você já esteve na Vila do outro lado, sabe como é jogar sob pressão lá, quando a torcida pega no pé, como foi diante do América. O Santos vem nesse momento delicado, como você falou, mas pela sua experiência de ter estado do outro lado, sob pressão, sob cobrança, o Cruzeiro pode explorar isso, já que é um jogo de mata-mata e essa cobrança tende a aumentar? Nós sabemos como é jogar lá, né? É difícil, independente da situação que o Santos esteja, já esteve, sempre é difícil, né? Mas a gente saber o ponto certo para poder atacar no jogo, saber definir, saber criar, saber esperar. Então nós temos que estar atento a todos esses detalhes, aproveitar o momento certo da partida que estiver ao nosso favor, para que a gente mate o jogo, faça o gol, faça os detalhes acontecerem, porque assim a gente vai conseguir, vai construir os resultados e buscar o nosso objetivo, que é ir lá e fazer um bom jogo. Agora, avaliando a pressão do lado de cá, o Cruzeiro, em tese, por ter feito rodízio no Campeonato Brasileiro, mostra que dá prioridade à Copa do Brasil e provavelmente também, evidentemente, a Libertadores. Essa pressão, essa responsabilidade, porque aí é força máxima, aí já não tem mais onde se esconder, de falar de rodízio, que não estava com as peças principais, até onde isso também aumenta a responsabilidade de vocês? Olha, eu acho que todos, quando entram dentro de campo, a responsabilidade é muito grande, porque você está dentro do Cruzeiro, quem entra, a responsabilidade é grande. Como nós jogamos esses 2 jogos, a responsabilidade desses 2 jogos foram muito grandes, né? Então, todos os jogos a responsabilidade é lá em cima. E a responsabilidade de buscar a vitória sempre na próxima partida. E essa próxima partida é contra o Santos, um jogo decisivo. Então, nós sabemos da responsabilidade que tem, o peso que tem essa partida, e nós sempre encaramos com totais responsabilidade, totais seriedade, para que
sempre as coisas aconteçam ao nosso favor. Às vezes, uma hora ou outra não acontece como foi esses 2 últimos jogos, mas a gente tem que estar no caminho certo, trabalhar com a cabeça boa para que as coisas voltem a melhorar e a gente buscar a vitória. Henrique, 2014, semifinal da Copa do Brasil, aquele 3-3. Lembra um pouquinho daquele jogo? Lá contra o Palmeiras. Contra o Santos. Semifinal, tá. Copa do Brasil. 2014, verdade. Foi um jogo muito difícil, né? Nós fizemos um resultado em casa, fomos para lá, tomamos um gol já, né, no início, e jogamos muita pressão, mas a equipe naquele momento teve muita maturidade, muita sabedoria, esperou a equipe do Santos, soube jogar o jogo, mesmo com resultado adverso, nós superamos, nós buscamos um resultado que onde nos deu a classificação, e foi um jogo assim muito difícil, um jogo muito parelho, né? E nós, mesmo saindo atrás do placar, soubemos jogar o jogo e fomos felizes naquela partida. O curioso é que grande parte do time que jogou naquela partida está hoje no time atual. Isso é bom? É bom porque se faz equipes vencedoras dessa forma, né? Você já vivenciou várias situações, vários momentos parecidos e sempre pôde superar. Naquele momento nós superamos e hoje também a gente já vivenciou vários momentos e a gente espera construir uma nova história e uma nova história vencedora, como foi aquela. Henrique, muitas críticas em relação ao setor ofensivo do Cruzeiro. Hoje, o Cruzeiro com 13 gols apenas em 16 jogos no Campeonato Brasileiro. Você citou algumas vezes aí a palavra detalhe. Até que ponto é um detalhe? Até que ponto precisa melhorar esse setor ofensivo do Cruzeiro? Olha, as chances nós estamos criando, né? Criando, os números aí mostram que tem oportunidades, tem. É apenas esses detalhes mesmo, ter uma felicidade maior na hora de concluir e a hora que começar os gols aparecerem, aí vai se soltar mais, porque quando se cria e às vezes você não faz o gol, vai te dando uma insegurança, vai te dando uma intranquilidade quando você tem uma nova chance, e quando fizer o gol, aí as coisas vai sair ao natural e tende a acontecer mais vezes os gols. Henrique, existe alguma lição que vocês podem ter tirado dessas últimas 2 derrotas para aplicar no jogo de quarta-feira? Olha, a lição, eu sempre falo que tirar lição de derrota é muito fácil, mas sempre na vitória também você tira muitas lições e a gente tem aprendido também muitos nas vitórias. Lições todo momento você tira lições, no dia a dia, no treinamento, nos jogos, mas você jogar, nesses jogos você tem que ver que não pode errar. Errar te custa muito caro e quando a gente erra, às vezes acaba pagando preço, mas esses detalhes de erros é o grupo que enfrenta, todos nós erramos, quando um erra, sempre é o grupo que erra, porque aconteceu daquela forma de chegar até um. Então, todos erram, isso é natural que aconteça dentro de uma partida, mas a gente tem que amenizar todos esses erros. Qual a vantagem seria aí dessa mudança de chave, né, que a gente sempre fala quando sai de um campeonato brasileiro, vai para uma Copa do Brasil? Dá para ter alguma vantagem agora nesse momento? É o momento certo para estar entrando numa outra competição? Olha, vantagem, não vejo muita vantagem, mas é jogo decisivo, como todos são, mas esse é um aspecto diferente, porque é jogo de mata-mata, são 2 partidas, e então você tem que estar focado, estar com brilho nos olhos para poder vencer esses jogos, porque são jogos grandes, jogos decisivos e jogos que te dá muita coisa, né? Te oferece muita coisa, porque todas as equipes vão querer vencer e nós temos que saber de todos esses momentos e quando tiver o nosso momento nós temos que aproveitar.
Henrique, é lógico que o torcedor, no aspecto passional, quer que vocês ganhem as 3 competições. Um ou outro acha que é melhor ganhar essa ou aquela, mas, enfim, torcedor pensa em tudo, né, que é o pacote completo. Qual que é a tua preferência em relação às 3 competições? Se existe uma que você acha mais importante e, se existe, qual o motivo que ela seria mais importante? Não tem preferência. A gente, quando entra nas competições, entra para vencer todas. É claro que todas não sei se vai ser capaz. O Cruzeiro já fez isso, ser capaz, em 2003, quando brigou por todas as competições e foi feliz nelas. Nós trabalhamos sempre para vencer as competições, encaramos elas sempre com o objetivo de, lá no final, ser campeão, e nós vamos entrando com isso, com a cabeça focada nisso, e a competição vai te dando um norte, vai te dando a direção, e a gente está nesse caminho, procurando decisivos, e a gente está procurando esse caminho para chegar lá no final e buscar o objetivo de ser campeão. Para iniciar um momento de mata-mata em 2 competições tão fortes como Copa do Brasil e Libertadores, você acha que o Cruzeiro vive o momento ideal para isso? De estabilidade ou de instabilidade? Olha, já vi muitos casos de times com instabilidade chegar e vencer competições de mata-mata. Já vi muitas com estabilidade e perder. Já vi muito disso. Futebol tem muitos disso. Está bem, ou às vezes está mal, mas conquista. Então, a gente procura sempre estar bem, porque você sempre estando bem, as coisas para acontecer ao seu favor é muito mais favorável. Henrique, você é um cara muito experiente, assim, provavelmente já viveu de tudo, assim, de muito dentro do futebol. Com relação a esse problema que vocês já identificaram da falta de pontaria, o Mano vem falando, os jogadores vêm falando. Você disse sobre a felicidade de voltar a fazer os gols e quando a bola entrar vai começar a ser mais fácil. Você acha que para corrigir um problema desse, de falta de pontaria, como que tem que ser? É um treinamento específico, treinar mais finalização, ou é psicológico, ficar mais tranquilo ali na hora do último passe? Olha, isso trabalho sempre, isso não falta, né? Porque nós trabalhamos ali sempre corrigindo, melhorando, aperfeiçoando. Às vezes é momento ali do time, às vezes o cara está mais ansioso em querer fazer o gol, às vezes, como eu falei, perde uma oportunidade e a próxima já fica mais ansioso para tentar fazer o gol. E isso vai alterando com o cara, porque o cara fica mais nervoso, já quer fazer já de primeira, às vezes dá para dominar. Então, tudo isso interfere na boa qualidade que você vai finalizar. E isso, com certeza, quantas vezes nós já vimos isso, isso tudo é passageiro e daqui a pouco já estamos aí fazendo os gols, que é o normal da gente dentro das competições. E o gol, apesar de ser um elemento básico do futebol e ser muito diferencial, ele é diferente em competições de mata-mata e pontos corridos. Nos pontos corridos ele vale ali como um critério de desempate para posicionamento, mas no mata-mata ele é fundamental para conseguir a classificação. Para você, qual que é a diferença básica assim, de que o Cruzeiro tem que marcar mesmo no mata-mata para se classificar? Olha, acho que tem que fazer os gols. Gol a gente fala que é o fundamental, mas é o mais difícil de acontecer também, né? O gol é a coisa mais difícil de sair no futebol. Eu acho que é fundamental fazer gols, ainda mais fora. Contra o Atlético Paranaense nós fizemos 2 gols fora e trouxemos uma vantagem para dentro da nossa casa. Então nós temos que ter tudo isso em mente, saber da importância que é, e nós com certeza os gols vão sair e vai nos trazer bastante alegria. O Henrique, o Mano apontou também uma questão que também tem referência ao gol, mas aí o gol tomado. O Cruzeiro tem tomado muito o primeiro gol. E isso pode ser determinante aí nos resultados. Não só com o Cruzeiro acontece, né? Ele até citou um percentual de 60% das equipes que começam tomando o primeiro gol acabam perdendo a partida. Isso você identifica como um problema também? Olha, quando você sai perdendo, é mais difícil de você reverter, né? Teve 2 casos que nós conseguimos reverter, que foi contra o Atlético Paranaense, contra o América Mineiro. Nós
sofremos o gol, mas tivemos a força de reverter. E tem determinados jogos que você não consegue reverter, como foi esses 2 últimos casos. Então, nós temos que estar atento a isso, saber jogar desta forma, mas saber que a dificuldade de você reverter um placar, ela é muito maior, né? A dificuldade é muito maior. Então, nós temos que estar atentos para não sofrer, porque quando você não sofre, você sofre gol, a chance de você vencer, ela se torna muito maior. Boa tarde, Henrique. Você falou aí sobre o momento do Cruzeiro, né? É hora de colocar um pouco a cabeça no lugar, de ter a serenidade, de usar a experiência de jogadores como você, Thiago Neves, tantos Fábio, tantos outros aí que têm experiência. Sim, em todos os momentos nós temos que ter essa serenidade, a tranquilidade, saber que tudo no futebol é passageiro, o momento, às vezes, de 2 derrotas também é passageiro, já logo vai encontrar o caminho das vitórias. Então, isso é super natural. Claro que a gente não gosta de perder, de sofrer, mas a gente tem que ter a tranquilidade, ter a maturidade para que nos próximos jogos já reverta todas essas situações e venha com vitórias. Henrique, ainda falando da maturidade, pelo tempo que você tem de Cruzeiro, a gente tem visto que o torcedor, às vezes, quando o momento está mal, vai descontar, às vezes, em cima de algum jogador. E o alvo da vez, às vezes, tem sido você, o torcedor tem falado da situação. Às vezes tem faltado. A gente sabe que o torcedor é passional, mas um pouco, eu já até te perguntei sobre isso, há um pouco do respeito à história sua no Cruzeiro, por tudo que você já passou aqui no clube? Nada, tá tranquilo. O Cruzeirense sabe valorizar os jogadores que tem, sabe respeitar todos os atletas. Então, eu sei que sempre vão cobrar, porque sempre tem muitos anos de clube. Eu, Fábio, Léo, Dedé, já temos muitos títulos no clube. Então, isso é super natural, super tranquilo, e o torcedor sempre está nos apoiando da melhor forma possível. A partida na Vila Belmiro, você que atuou por lá, sabe também dos atalhos, ponto do Cruzeiro pode aproveitar-se nessa partida? Qual que é o ponto nesse jogo fora de casa, pela importância de marcar o gol como visitante? É muito importante marcar o gol fora de casa, porque você pode trazer uma vantagem ainda maior para nossa casa, né? Então, a gente vai em busca disso, em busca de vencer, saber para trazer uma boa vantagem para nós. Ô Henrique, você estava falando em momentos atrás justamente do detalhe, né? Que o Cruzeiro tem que estar atento o jogo inteiro para não sofrer com o detalhe. Mas isso também foi dito, né, no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o São Paulo, e o Campeonato Brasileiro ele te dá a oportunidade de recuperar depois por ser um campeonato de regularidade. Já a Copa do Brasil não. Um detalhe pode eliminar o Cruzeiro. Como é que vocês estão lidando com isso para o Cruzeiro tentar não tomar o primeiro gol e não sair prejudicado no começo do jogo? A gente jogar da maneira que sempre jogou, jogar sempre buscando os resultados, né? Mas com a equipe mais compacta, coesa, uma equipe que sempre buscou as vitórias fora de casa, dentro de casa, jogando um time igual. Então, a gente não sofrer esse gol, é como eu falei, quando você não sofre o gol primeiro, você tem a chance maior de sair vencedor. Então, a gente tem que ir com isso, encarar como decisão o jogo importantíssimo, porque 2 jogos, casa e fora, e a gente tem que estar atento a esses detalhes para buscar as vitórias. Ô Henrique, eu queria saber se esses números que muitas vezes a gente traz para vocês, se isso incomodam vocês. Por exemplo, você tem 10 jogos pelo Brasileiro e são 12 desarmes ao longo desses 10 jogos. O clube está com 13 gols feitos e 13 sofridos, 0 de saldo. Esses números incomodam, mexem de querer mudar, de querer buscar um caminho diferente para poder mudar essas coisas? Com certeza, a gente trabalha muito em cima disso, né? De sempre aperfeiçoar. A gente quer que os nossos números estejam os melhores possíveis, porque quando os números estão bons, a chance de você estar brigando pelas vitórias é muito maior. Então, a gente tem que estar melhorando a todo momento, melhorando os números, melhorando desarmes, melhorando finalizações, melhorando gols, melhorando não sofrer gols. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso e corrigindo. Os jogos vai te dando esse parâmetro e o treinamento você vai corrigindo para que nos jogos aconteça da melhor forma possível. Henrique,
Henrique, eu queria que você falasse sobre essa questão do rodízio, a gente sabe, até que ponto isso descaracteriza o time do Cruzeiro, se mexe um pouco com a estrutura, se destabiliza de alguma forma o que o Cruzeiro vinha fazendo antes e qual que é a cara desse Cruzeiro que vai enfrentar o Santos na quarta-feira. É o Cruzeiro que o torcedor está acostumado na questão do mata-mata, como o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil ano passado, venceu também o Mineiro neste ano. Qual que é o time que chega agora e se esse rodízio deu uma descaracterizada no time? Olha, o rodízio é importante por quê? Porque esse ano nós podemos fazer 80 jogos. Então é impossível você quarta e domingo, você manter um nível de futebol bom, né? Então alguns vão desgastar mais, outros menos. Depende muito da performance e da maneira que o atleta se recupera. Uns recuperam mais, outros menos. Então, isso é necessário para não ter muitas lesões. E questões a como nós vamos lá, vai encarar de igual para igual. Acho que decisão, jogo decisivo, que todos querem passar, é jogo importantíssimo. Então, nós vamos com uns brilhos nos olhos para buscar a vitória, e essa vitória é importante para nós. Ô, Henrique, eu queria que você falasse a respeito do uso do VAR, né? Que agora nas quartas de final a FIFA, a CBF autorizou tudo aí e nas quartas de final vai ter esse auxílio. Como que você vê e como que vocês foram preparados aí para esse auxílio do VAR? Olha, o auxílio vai ser importante porque se torna uma coisa mais justa, né? Detalhes, às vezes, que passa desapercebido pela arbitragem e aí acaba definindo um jogo, às vezes, injustamente, né? Então, vai se tornar uma coisa mais justa. E os detalhes que a gente vivenciou muito na Copa, né? Nós vimos muito na Copa o uso do VAR, às vezes de maneira até duvidosa ou não, às vezes não foi usado da maneira, mas a gente está sendo orientados porque às vezes o detalhe que passa desapercebido nesses jogos não vai passar, que às vezes você puxa o cara, empurra, então detalhes que às vezes passa desapercebido sem esse monitoramento, que agora não vai passar desapercebido mais. Valeu.